O Senado pretende fazer um esforço concentrado neste mês para aprovar medidas que gerem aumento de arrecadação como forma de compensar a desoneração da folha de salários a 17 setores da economia. Para falarmos sobre isso e sobre os impactos justamente na economia do país, recebemos agora o Bruno Romano, advogado, mestre e também professor de Direito Tributário. Muito bom dia, Bruno. Muito bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Lívia. É sempre um prazer poder contribuir com vocês da Jovem Pan e poder trazer algumas informações também aos telespectadores. Bruno, o prazer é nosso. Há um grande embate, inclusive político, dessas decisões do governo e ações da Câmara e também do Senado, derrotas, inclusive, para o governo. Na visão do senhor, né, o que pode sair justamente aí dessa discussão? O governo lá atrás prometeu um projeto, depois não mandou o projeto, simplesmente rompeu com a desoneração, daí o Congresso derrubou a decisão do governo. Qual seria a alternativa? E muito se fala também arrecadação, arrecadação, arrecadação e nunca em corte de gastos, né, Bruno? Exatamente, Marcelo. Quando a gente analisa a atuação atual do governo, nós percebemos que o governo está buscando muito o aumento de arrecadação. Isso é com a reoneração da folha de salários. Depois da derrota no Congresso, esse tema foi levado ao Poder Judiciário. O governo ingressou com uma ação ao Poder Judiciário para o STF declarar que a reoneração das folhas seria inconstitucional. Então já tem um novo embate, né, um novo agente aí nesse meio, além do governo, agora o Poder Judiciário envolvido. Tentando trazer um equilíbrio econômico, tenta-se esse aumento de arrecadação por meio do corte de créditos de PIS e COFINS, por meio dessa medida provisória que foi devolvida pelo Congresso ao governo. E, de fato, se a nossa conta está muito inchada e a arrecadação não chega, e nós temos uma das maiores arrecadações do mundo, vale lembrar que a nossa tributação global ela gira em torno de 35% do nosso PIB, ou seja, é bastante alto. Se a conta não está fechando, o certo seria começar a reduzir gastos e não aumentar ainda mais a tributação sobre os contribuintes que já pagam tantos tributos ao longo do ano. Agora, doutor, fato é que no caso da desoneração da folha de pagamentos, o governo é obrigado, por lei, foi obrigado pelo STF a apresentar uma medida de compensação para que essa desoneração continue completa agora em 2024 e que também haja uma compensação para reoneração gradual a partir de 2025. A gente lembra, como você também destacou agora, que o Congresso devolveu a medida provisória que limita a compensação de créditos tributários do PIS/COFINS, porque houve muita reação e é compreensível que tenha havido, porque gerou muita insegurança jurídica para essas empresas. E nessa semana o presidente Lula disse o seguinte, mais ou menos assim, não vou nem colocar entre aspas, tá? Porque eu não me lembro exatamente as palavras. Se o Congresso não aceitou a medida de compensação que foi apresentada pelo governo, então que agora aponte de que forma a gente vai compensar essa renúncia fiscal. E agora está no colo do Senado. De fato, vamos dizer assim, a bola está com o Congresso, mas vale dizer uma coisa também. A alegação de inconstitucionalidade da desoneração da folha, ela se deu por conta de que nos debates do Congresso não haveria uma análise financeira de qual seria o impacto financeiro, né, de qual seria o impacto arrecadatório dessa medida. Nada impediria, por exemplo, que o Congresso, ao invés de trazer uma medida de compensação, reapresentasse a medida de desoneração da folha, eventualmente até da mesma maneira como foi apresentada anteriormente, talvez até com as mesmas palavras, quase um copia e cola, vamos dizer assim, trazendo em si essa análise de impacto financeiro para cumprir o requisito constitucional que está sendo questionado no STF. Aí seria cumprido esse requisito, não seria derrubada a alegação de inconstitucionalidade que existiria, e aí a desoneração seria mantida e não haveria nem a necessidade dessa compensação financeira. Então, mesmo que haja atualmente uma determinação de compensação financeira, isso poderia ser contornado
mesmo sem essa compensação, por meio de uma adequação da lei de desoneração da folha para cumprir o que está se alegando como seria inconstitucional na lei que foi promulgada ano passado. Então a gente tem mecanismos, mesmo sem aumento de arrecadação, sem essa compensação financeira, de manter a desoneração tal como ela está. Bruno Romano conversando conosco. Agora a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota. Bruno, bom dia. A gente acabou de ver uma declaração da FEBRABAN elogiando o Haddad pela busca do equilíbrio nas contas públicas. Mas é uma busca de equilíbrio feita sempre através do aumento da arrecadação. Na semana passada a gente anunciou essa MP, que ficou carinhosamente conhecida como MP do fim do mundo, paralisou a negociação do agronegócio durante vários dias, parece que fez até com que a China comprasse soja dos Estados Unidos em vez do Brasil. Agora, o pior de tudo, Bruno, é a insegurança jurídica, porque a gente nunca sabe qual vai ser o truque que vai surgir amanhã. Tem um advogado da Pinheiro Neto, cujo nome eu esqueci, que declarou ontem ou anteontem que o Brasil saiu do radar dos investimentos. E para piorar tudo, vem aí a reforma tributária com o tal comitê gestor do IBS. Vão ser 50 pessoas que vão decidir o destino dos tributos da nona maior economia do mundo. Bruno, você vê alguma saída para essa situação? Roberto, bom dia, é um prazer falar com você novamente e excelente ponderação. Por um lado, eu devo dizer que eu até concordo com a frase de que o Haddad seria um bom ministro por buscar o equilíbrio fiscal. A frase neste ponto está perfeita. O problema é que o equilíbrio fiscal não pode ser analisado apenas com o aumento de arrecadação. Deveria haver um corte de gastos também. Então, metade da frase está certa, a outra metade precisa de um ajuste, porque afinal de contas o Brasil hoje precisa efetivamente chegar a esse déficit zero, só que o meio não é aumentar cada vez mais a carga tributária. Com relação a esse ponto, tem isso. E aí, de fato, quando se tem essas medidas, né, de aumento de carga tributária que vem do mais absoluto nada, de repente, que pega todo mundo de surpresa, uma medida provisória que já começa a valer no mesmo dia e que fala, a partir de agora, você não pode mais utilizar os créditos de PIS/COFINS, por exemplo, como foi esse último caso, que trouxe tanto caos no mundo jurídico, nós temos sim um problema de segurança jurídica que acaba afastando investimentos, afastando negócios e, como bem disse esse sócio do Pinheiro Neto, retira o Brasil do mapa, vamos dizer assim, né? Nos tira como sendo um dos targets de investimento econômico que tem no Brasil. Então, e vale lembrar que a reforma tributária, ela embora prometa uma simplificação, essa simplificação não é tão assim cara crachá como se diz, até porque a gente não está trocando 5 tributos por 2, mas nós estamos trocando 5 tributos por outros 5 tributos, a verdade é essa. Então não tem tanta simplificação. O projeto de lei da reforma tributária para regulamentação tem 499 artigos, então já dá para ver a robustez da legislação que vai sair e ainda vão ter muitos ajustes no Congresso. E claro, existe uma perda de autonomia de estados e municípios nessa arrecadação, então também tem algumas questões de constitucionalidade que estão sendo levantadas e, na verdade, o que nós precisamos para contornar, para sair dessa situação que você mencionou, a verdade é que nós precisamos de uma mudança de mentalidade, porque enquanto a mentalidade for sempre arrecadar a qualquer custo, arrecadar tudo o que for possível para se atingir esse déficit zero, o contribuinte não vai ter paz. E aí nós temos aumento de litígio, porque o contribuinte não concorda com a cobrança e judicializa a questão. Inclusive, antes da MP do reequilíbrio fiscal ser devolvida pelo Congresso, nós já tivemos, inclusive, uma ADIM ajuizada no STF. Então, veja que o litígio continua, porque os contribuintes se veem lesados, se veem diante de uma situação de insegurança e os confrontos entre fisco e contribuinte vão permanecer. Então, por conta disso, nós precisamos de uma mudança de mentalidade. A nossa legislação, por mais caótica que seja, com uma mentalidade adequada, ela pode funcionar. E é por isso que essa mudança de mentalidade é tão importante.
O advogado que o Mota citou, Fernando Meira, né, do Pinheiro Neto, e por que a relevância daquilo que ele falou? Porque ele está diante das grandes transações corporativas no mundo brasileiro aqui, e também multinacionais que investem ou não no país. Bruno, a gente já conversou sobre esse assunto e dentre essas alternativas, sempre se fala também, vamos taxar as super riquezas, os super ricos, né, como uma alternativa viável para o país. A gente já conversou sobre isso. Por que isso funciona mais do ponto de vista político, quando todo mundo defende isso, só que na prática os super ricos eles vão encontrar uma forma e não haverá essa arrecadação? Eu queria que você explicasse, porque também é uma das alternativas, inclusive o presidente está fora e está mais uma vez tocando nessa tecla. Marcelo, excelente pergunta. A tributação dos super ricos ela acaba sendo realmente muito mais política do que financeira ou econômica, porque a verdade é, os super ricos, eles não são obrigados a continuar no Brasil. Então, se você resolver instituir, por exemplo, um imposto sobre grandes fortunas para tributar valores acima de sei lá quantos milhões de reais, os super ricos podem pegar suas malas e ir para qualquer outro país. Afinal de contas, a maior parte dos países do mundo, principalmente dos países, os países desenvolvidos, eles têm em sua legislação possibilidades de, se você vier investir o seu capital aqui no meu país, sei lá quantos milhares ou milhões de dólares que você resolver injetar na nossa economia por meio de investimento, eu te dou a cidadania, eu te dou um green card, eu te dou algo nesse sentido. Estados Unidos tem políticas nesse sentido, muitos países da Europa têm políticas nesse sentido. Então, o super rico ele pode simplesmente fazer suas malas, mudar a sua residência fiscal, né? Não só a sua residência fiscal, mas a sua residência efetiva para algum outro país e injetar o seu dinheiro nesse outro país e pronto, ele já vai fugir dessa tributação de super ricos. Então é um discurso muito mais político para falar, nossa, agora nós estamos tributando os super ricos para trazer uma justiça fiscal que supostamente não existiria, para com isso ser algo eleitoreiro, a verdade é essa. Enquanto isso, o super rico ele simplesmente vai se mudar. Eu acho que um dos grandes exemplos que nós temos disso foi a França, que tentou instituir uma tributação sobre super ricos e, no mesmo dia que essa lei saiu, vários milionários franceses simplesmente pegaram suas malas e se mudaram para Mônaco, o Principado de Mônaco, em que a tributação seria mais favorecida. Então, a gente percebe que existe muita vontade, às vezes até existe boa vontade nesse sentido de trazer um equilíbrio fiscal e uma justiça fiscal, mas a verdade é que a gente precisa reduzir a arrecadação e trazer oportunidade de emprego, geração de renda. Enquanto a gente matar a fonte produtora, infelizmente a gente não tem como continuar caminhando de maneira saudável e a gente vai ter sempre esses embates entre fisco e contribuinte, a gente vai ter sempre esse litígio, porque um só quer arrecadar e o outro se sente ameaçado por meio de coerções financeiras. Então a gente acaba continuando nesse ciclo sem fim, a verdade é essa. Bruno, quando o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad defendem uma taxação global desses super ricos, não é justamente para evitar essa migração que você explicou? Não poderia funcionar se houvesse um esforço global nesse sentido? Até assim, na ideia teórica funcionaria, a verdade é essa, Lívia, mas na prática não funciona, porque não é possível instituir um tributo de maneira global para que todos os países venham a aderir. A verdade é que a gente não pode ultrapassar a soberania de um outro país. Os países são soberanos nas suas decisões. Então, se eu tiver algum país que chegue e fale, não, eu não acho isso correto, isso não é da minha vontade soberana e eu não vou instituir esse tributo global sobre essas riquezas, esse país não é obrigado a fazer isso. E, por conta disso, na teoria, isso acaba, entre aspas, dando uma ideia de funcionamento na teoria, mas na prática isso não vai acontecer, porque sempre vai ter algum país que vai pensar, puxa vida, se eu der um benefício fiscal para esse investidor, eu vou atrair investimentos, e a verdade é, por mais que os países queiram, por mais que todos os países queiram, de maneira política, fazer essa tributação sobre o super rico, a verdade é que quando se tem contas a pagar e você vê uma oportunidade de ingresso financeiro e investimento na sua nação como um todo para o seu crescimento, essa tributação vai ser deixada de lado justamente para incentivar esse investimento no seu país, porque isso vai gerar riqueza, isso vai gerar emprego, isso vai gerar economia, e aí isso vai trazer
tantas outras melhorias que a arrecadação vai ser desnecessária. Então, no fim das contas, essa tributação global, na teoria, é ótima, dá uma sensação de que vai acabar com essa guerra fiscal entre países, mas isso não vai acontecer porque a soberania continua existindo e os países vão continuar optando se vão ou não querer adotar esse modelo e muitos não vão querer adotar esse modelo. Conversamos com o Bruno Romano, advogado, mestre, professor de Direito Tributário. Bruno, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Marcelo, Lívia, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, também é um prazer sempre conversar com o Mota e tenham um bom final de semana, um bom dia a vocês e também os telespectadores da Jovem Pan. Muito obrigado.